Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. E eu já começo fazendo para você 3 perguntas. Por quê? Para quê? Por quem nós estamos aqui? Pois é, foi pensando em encontrar respostas para essas 3 perguntinhas. Na verdade, foi mesmo pensando em nos ajudar a encontrar o propósito das nossas vidas que o escritor Eduardo Zugaib lançou o livro Fantástico Significado da Palavra Significado. O autor é o nosso convidado de hoje. Eu tenho o maior prazer de conversar com ele. Eduardo Zugaib, muito boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Márcio. Olá, amigos aí que estão nos acompanhando no Conexão, amigos daqui. Toda Santa Catarina aí, espero que a gente tenha uma conversa muito prazerosa, produtiva e que ajude a gente, pelo menos, numa provocação para buscarmos uma vida com mais propósito. Zugaib, não é só Santa Catarina, não. O Brasil, o mundo. O Brasil todo, olha que Sim, legal. porque no nosso, só para você saber, no nosso portal de notícias, que é líder de audiência, a gente acompanha ao vivo, em tempo real, no mundo todo. Bacana, então, agora a gente pode estar com o telespectador do outro lado do mundo, a acompanhando. responsabilidade aumentou ainda mais agora. Com certeza. Para falar sobre um livro que até você está surpreso com a repercussão, né? Porque ele é o 6º da sua carreira de 7 livros, né? Isso, são 8 livros, na verdade. Ah, 8 já? Eu participei inicialmente de uma coletânea de crônicas, que foi quando eu ganhei o Prêmio Biblioteca Mário de Andrade de Literatura, em comemoração aos 450 anos de São Paulo, né? E ali eu considero, um primeiro livro, vamos chamar assim. Aí depois veio aquele meu totalmente autoral, que é o Gotham Sampa City, que até mostro aqui para vocês rapidinho. É esse livro aqui, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2007, ficou entre os 10 melhores ali juvenis. Depois veio o Tênis Tem que Correr, também livro aí, foi lançado pela editora Melhoramentos. Foi lançado em 2008. Viemos depois com Estranha Rua 7, também pela Melhoramentos. Aí veio aquele que praticamente ajudou, deu um ponto de inflexão muito forte na minha vida, na minha carreira, que é o Revolução do Pouquinho. Esse aqui talvez seja o meu livro mais conhecido, aí, principalmente no mundo corporativo. Aí veio o Fantástico Significado da Palavra Significado, né? Então, vieram outros também, só para completar aqui a nossa conta, temos aqui o Humor de Segunda a Sexta, onde tratamos de liderança empática, prefácio do professor Clóvis de Barros Filho, e, por fim, o Plano de Trabalho para Toda a Vida, lançado no início de 2020. Então, essa é a minha lavra autoral e para minha surpresa, Márcia, o que é muito interessante na história do Fantástico Significado? Ele foi lançado em 2016, mas ele começou a ganhar uma escala de leitores, assim, começou a ganhar uma horizontalidade muito grande agora, né, vamos dizer assim, do meio da pandemia para cá. Porque, convenhamos, né, a pandemia acabou nos obrigando a buscar propósito na vida. De uma forma ou de outra, todos nós acabamos nos nivelando dentro de uma perspectiva de busca, uma perspectiva de compreender exatamente as respostas para essas 3 perguntas que você bem citou aí. Por que nós somos assim? Para que, afinal de contas, nós acordamos todos os dias? E por quem a gente acorda? Por quem que a gente realiza? Por que a gente faz aquilo que a gente faz? Então, são 3 perguntas que alavancam, né, que criam uma conexão entre história, onde nós perguntamos o porquê, o presente, o dia de hoje, o aqui e agora, enfim, aquele lugar do mundo, aquele momento no tempo e no espaço onde você tem a única possibilidade de fazer o que você pretende fazer. E, por fim, o futuro, um futuro desejado e construído a partir de uma visualização de pequenas atitudes. Porém, eu gosto da coisa da pequena atitude, a essência da Revolução do Pouquinho está justamente aí, porque ela acaba trazendo para a gente um campo de ação mais alcançável, mais atingível, e não apenas aquela impressão que a gente tem, aquele desejo, muitas vezes perdido, abstrato, subjetivo, um dia eu vou conquistar tal coisa, quando tudo se resolver eu vou conseguir construir aquilo que eu quero. Não, a gente mapeia isso, visualiza, temos que ter, sim, sonhos importantes, sonhos que nos movimentem, porém, o campo da execução ele é um campo que é cotidiano. Então, esse
por quem é esse futuro, esse primeiro metrinho quadrado de futuro, que a gente olha para o chão e enxerga logo em seguida, porque o futuro, na verdade, acaba sendo uma grande abstração, né? Então, esse que é o espírito do meu trabalho, Márcia, e acaba que esses livros acabam se entrelaçando nessa jornada de desenvolvimento humano, desenvolvimento na educação mesmo ali, estive com educadores esses últimos 2 dias, ou então desenvolvimento corporativo, porque acaba sendo também um dos grandes pontos de força da nossa educação, pensando em educação continuada, pensando naquela expressão chamada lifelong learning, que é o aprendizado para toda a vida. Então, eu considero que a trilha da educação ela é uma trilha contínua, independente de nós estejamos nas escolas, na faculdade, ou então já nas empresas, precisando nos aprimorar em competências que vão fazer diferença na nossa vida e também na influência que a gente gera ali naquele grupo. Então, resumidamente, essa é a minha jornada. Então, e estou muito feliz, porque saber que um livro tem um alcance silencioso é uma surpresa muito grata para um escritor. Porque eu vou confessar, pode falar, diga. Não, por favor, confessa primeiro que depois eu pergunto. Eu vou confessar, o trabalho de escritor, Márcia, é um trabalho solitário. É um trabalho muito solitário. É um trabalho e você, quando tem a oportunidade de lançar um livro, legal, quando ele reverbera, você consegue ter um feedback, consegue ter um retorno, mas às vezes você lança o livro e ele começa a caminhar silenciosamente. E foi o que eu percebi com o Fantástico Significado. Ele caminhou silenciosamente e daqui a pouco começou a chegar nas pessoas que perceberam ali, né, uma obra de muito valor, começaram a transformar aquele conteúdo todo do livro em atividades de educação, atividades transversais para aplicar ali com os alunos ao longo de 6 meses, sabe? Então, perceber que isso reverberou dessa forma, criou esse sentido dentro de sala de aula, inspirando crianças a buscar uma vida com mais propósito, uma vida com mais significado, não uma vida puramente, uma vida simplesmente no automatismo, mas uma vida onde a gente tenha por quê, para quê e por quem. Então, quando a gente começa a delinear isso logo cedo, eu acho que tendemos a ser, eu me arrisco até a ser um pouco ousado nessa palavra, eu acho que a gente tende a ser um pouco mais feliz quando a gente vai avançando nos anos. Com certeza, era exatamente isso que eu ia falar, porque é muito bacana quando você diz que é uma história de gente grande para gente pequena e uma história de gente pequena para gente grande. E é um livro, é uma história que está estimulando estudantes, crianças e adultos, CEOs de empresa. Sim. E é um livro onde você mostra que tudo isso que a gente está falando já tem que estar sendo colocado na cabeça da criança desde que ela é criancinha. Quer dizer, essa questão da gente estar discutindo o propósito, do porquê que a gente está aqui, não é um bate-papo cabeça para nós dois aqui na noite de sexta-feira e para o telespectador que nos acompanha. É um bate-papo de dia a dia, de vida, sim, na escola, na sala de aula mesmo, né? Sim, sim. Você bateu num ponto muito importante, Márcia, porque às vezes a gente para discutir essas questões apenas num dia de evento, né? Então, a Revolução do Pouquinho bate muito nessa tecla. Nós paramos para discutir propósito, tentar imaginar aí quem que nós somos, para onde nós vamos, de onde nós viemos, né? Aquelas questões existenciais que assombram-nos de tempos em tempos aí. Mas a gente dedica essa discussão a um momento, não, paramos num dia, vamos falar sobre isso e nunca mais falamos. Amanhã retomamos a nossa rotina, o nosso automatismo, aquela nossa zona de tarefação, e essas questões vão ficando trancadas em algumas salas, algumas gavetas, e a gente vai vivendo aquela vida pura e simplesmente tarefeira. E esse é o grande perigo. Eu não estou dizendo que, de repente, a sua tarefa, né, não é importante, mas eu estou, assim, afirmando que se você consegue perceber o alcance da sua tarefa e o quanto que ela impacta a vida das pessoas, por menos complexa que ela possa ser, por mais complexa, não importa, mas quando você tem a consciência do impacto do trabalho que você realiza hoje ou que venha a realizar no futuro, pensando aí no caso aí das crianças, o dia a dia se torna menos penoso, o trabalho se torna mais leve, você começa a ganhar sentido. Então, num exemplo muito simples, Márcia, eu converso com organizações do Brasil todo, converso com lideranças, e às vezes um grande desafio da liderança conseguir criar sentido para o trabalho, por exemplo, de pessoas que trabalham ali naquelas tarefas operacionais. Uma tarefa que aparentemente é repetitiva, que é cansativa, é uma tarefa de apoio, é uma tarefa que no olhar dos demais não tem brilho nenhum, não está ligada ao negócio final da empresa, né?
Mas aí a gente pensa assim, poxa, você imagina, um profissional de limpeza, por exemplo, administração e limpeza. Se ele apenas enxergar a sua vida na perspectiva de que ele limpa um banheiro, por exemplo, nossa, deve ser algo assim, um tanto quanto penoso. Mas quando ele entende que ele está criando condições sanitárias, condições de saúde, que ele está criando um ambiente, que ele está mexendo diretamente na autoestima das pessoas a partir daquele trabalho, olha como muda de figura e percepção, né? Caramba, não é apenas limpar um banheiro, é garantir, é segurar, eu estou aqui porque eu ajudo a criar melhores condições ambientais, melhores condições aí, de autoestima para as pessoas, sabe? Maior saúde, enfim, muda de figura. Então, quando a gente consegue conectar a tarefa, por mais simples que ela seja, no chão de fábrica, por exemplo, e consegue fazer a pessoa perceber que aquela máquina que ela opera, né, no dia a dia, uma máquina que produz, por exemplo, plástico para transformação, o cara passa o dia inteiro apertando um botão de uma máquina que fica cuspindo plástico o dia inteiro. Um plástico sem forma de nada, é apenas um grão de plástico. E ele vê aquilo sendo ensacado e aquilo vai para o mundo, ele não faz mais ideia do que aquilo vai acontecer lá fora. Mas quando você mostra para ele que aquele plástico que ele produz ali, né, por exemplo, está no secador de cabelo que a esposa e a filha têm em casa, que está no para-choque do carrinho que ele acabou de comprar, que está, enfim, em diversos elementos que tem por aí, depois que aquilo passa por um processo de transformação, o trabalho começa a ganhar mais significado. A pessoa se percebe não apenas num mundo de tarefação, mas num mundo onde ela, por mais simples, por menos complexo seja o trabalho, ela promove algum impacto positivo na vida das pessoas. Então, isso é construir significado, entender por que ele está ali, para que ele todo dia liga a máquina, todo dia ele vai lá limpar o banheiro, enfim. E por quem isso aí acaba sendo realizado? Que reverberação ele promove na vida das pessoas. Então, para isso, com base nesse raciocínio, a gente percebe que propósito não é uma discussão para você ter só com minha atividade, eu salvo o mundo, eu isso, eu aquilo. Não, cara. É algo que você tem que trazer para o dia a dia das pessoas comuns. E esse é o nosso desafio. Zugaib, é muito legal você falar isso, porque jornalista, quando vai fazer, estudante de jornalismo, quando vai estudar jornalismo, quer mudar o mundo, né? Fica pensando assim, mas eu vou mudar o mundo, eu vou revolucionar, eu vou fazer, vou acontecer. Depois a gente vai ficando velho na carreira, a gente vai entendendo que a gente não vai mudar o mundo. Mas é bem assim, né? Mas a gente sabe, eu já consigo perceber isso, graças a Deus, que com pequenos gestos, com pequenas decisões saudáveis, a gente sim consegue mudar o nosso entorno, né? Sim. É mais ou menos isso que você está dizendo. Quer dizer, não adianta eu esperar que a liderança da televisão diga para a moça que limpa o banheiro aqui da televisão o quanto é importante para mim aquele trabalho. Mas eu quero dividir com você, com o telespectador, que todo dia eu agradeço a moça da limpeza por ela limpar o banheiro que eu uso. Porque isso para mim é importantíssimo. Vamos fazer um exercício inverso? Vamos imaginar que ela não venha durante uma semana. Pois é, chega a me arrepiar falar isso, porque o papel dela na minha equipe é tão importante quanto o papel do diretor de TV que está aqui, da produtora que está no meu ponto, do editor que vai editar as nossas falas, que está editando as nossas falas, as imagens que eu estou exibindo aqui, daqui a pouco vou exibir o QP do livro, do que os meus câmeras que eu amo, que estão aqui, o Rô, o Val, todo mundo tem importância na equipe, e a moça da faxina tem a mesma importância. E eu digo isso para ela todo dia. Então, assim, se a gente com esse tipo de gesto muda a vida da gente, pode mudar a vida dela e vai, consequentemente, mudar a vida da família dela e o nosso pequeno grãozinho de arroz mudando o mundo, né? Então, acho que eu estou mudando o mundo, né? É isso, porque o que você cria quando você tem essa atitude com as pessoas que estão aí ao redor, no apoio, enfim. Você está criando, acima de tudo, enquanto liderança, Márcia, um senso de pertencimento. A pessoa começa a entender que a tarefa dela não é uma tarefa apenas automatizada, uma tarefa que um robô faria no lugar dela, né? Ou seja, ela começa a se sentir pertencente a algo maior. Ela se sente impactando o produto final que se entrega. Então, sim, a moça que limpa o banheiro, a pessoa que limpa o banheiro, a equipe de limpeza aí, ela tem um impacto nisso que está acontecendo agora aqui com a gente. Né? E a gente tem que entender, reconhecer isso, valorizar isso, porque eu vou fazer o exercício inverso que eu levo para muitas empresas aí. Legal, tem gente que não dá nem bom dia para o pessoal da limpeza. Isso, infelizmente, é uma realidade.
porque se entende como sendo tarefas menos nobres, né? Infelizmente, isso é realidade em muitas organizações por aí. E eu já chego quebrando esse tipo de conversa com a galera quando eu percebo que tem esse tipo de questão. Porque, assim, você imagina se essa pessoa, por uma razão qualquer, precisa se ausentar durante uma semana e ninguém vai lá fazer o trabalho. E aí? Né? A vida vai se tornar... Caótico. Não precisa mais que 2 dias, Márcia, para virar um caos. Para virar um caos. Imagina as equipes que cuidam da limpeza urbana de uma cidade. As pessoas que vão lá, recolhem o lixo, tal, enfim, né? Eu acho até interessante, né, que tem um memezinho que circula na internet, né, do menininho falando com o pai, né? Ah, quem são eles, papai? Ah, são os lixeiros. Não, eles não são os lixeiros, eles são as pessoas que limpam. Os lixeiros somos nós. Eles são as pessoas que limpam, eles são as pessoas que organizam, que deixam aquilo melhor para que a gente possa viver com mais qualidade, com mais, enfim, com mais saneamento básico, com mais autoestima, porque convenhamos, né? Então, assim, inverter um pouco essa lógica, e aí a gente começa a perceber, do ponto de vista da liderança, seja essa liderança exercida dentro de uma organização, por um CEO que tem uma equipe que cascateia em diversos negócios abaixo dele, ou seja, por uma liderança exercida em sala de aula. E aí está a proposta do livro, porque eu entendo o educador como uma liderança que influencia, que cria senso de pertencimento, que ajuda a compartilhar visões e que está ali para aprender tanto quanto as pessoas a quem ele está ali para influenciar. E por isso então, por isso que é tão bacana a provocação que você faz dentro do próprio livro, né? Sim. Você fica perguntando qual é o significado que cada capítulo, cada discussão que você está trazendo tem para quem está lendo. É muito legal isso. São 6 significados, né? A criança recebe na história ali, né? Vou dar um breve spoiler aqui. Mas a criança recebe uma pesquisa escolar que implica em buscar significados para a palavra significado, mas não pode olhar no dicionário, tem que perguntar para as pessoas. E aí que começa a mágica do negócio, aí que começa a construção, né? Então, e no meio do caminho há uma mágica de tempo e espaço aí também, né, que provoca um encontro aí, né, entre 2 figuras que não se conheceram, e isso acaba ajudando a criar esse lastro que eu comentei lá no início, né, entre história e legado. E quando a gente consegue fazer com que isso entre em sinergia, com que isso esteja no mesmo ambiente de visão nosso e não em salas estanques, a gente começa a construir o tal do significado para a vida. A vida não passa a ser apenas um retrato do hoje, mas ela passa a ter lastro. E por que é importante ter lastro, Márcia? Se a gente perde o lastro com a nossa história, perde o lastro com o nosso legado. Ah, não preciso disso aqui, vou viver o dia de hoje. Como muita gente, eu vivo hoje, vivo agora. Tá, legal, você é uma opção de vida. Você não estou questionando a opção de vida da pessoa, mas a questão qual que é? Quando você não tem lastro, qualquer crise que venha adiante, ela te abala muito. Ela te derruba fácil. Qualquer brisa de crise te derruba. Agora, com lastro, com a consciência de onde você vem, para onde você está indo, e a força que te movimenta no dia de hoje, unindo isso continuamente, olha, pode vir a crise que for. Não é que as crises ficarão menores, mas você terá muito mais resiliência e autoliderança e também automotivação para poder enfrentar todos esses desafios, independente da complexidade deles. Quando você vai na história de pessoas que enfrentaram grandes desafios ao longo da humanidade, da história da humanidade, vai na vida delas, às vezes a pessoa estava lá totalmente desacreditada, sem reputação, sem dinheiro, sem companhia, sem amigos, sem nada, porém o brilho no olho estava presente. Qual o nome desse brilho? Significado. Quando ele nasce? Quando a gente consegue unir a nossa história com o nosso legado, e uma clareza muito grande disso no dia de hoje. Que é o legado consciente, né? Que é o que a gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho no próximo bloco, até porque eu quero que, já que você está falando de história, que você conte um pouquinho da passagem do senhor, seu pai, da chegada da sua filhinha, Maria Vitória, porque tem tudo a ver a passagem de um com a chegada de outro, com tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas só daqui a pouquinho no próximo bloco, não sai daí não, Zugabi, eu venho já já. Telespectador, é 1 minutinho só, até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada, você que nos acompanha aqui na Record News.
Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o escritor Eduardo Zugaib. A gente está falando sobre o propósito da vida. Ô Zugaib, esse 6º livro que você lançou e que a gente está basicamente centrando mais nosso bate-papo, né? Sim. Que é o fantástico significado da palavra significado, ele surgiu no momento em que seu pai estava partindo, né? Sim. E sua filha estava chegando. Que momento, hein? Conta um pouquinho desse bastidor pra gente. Foi onde eu consegui conectar história com legado, né? Basicamente, tecnicamente falando, foi isso que eu fiz ali. Mas na história propriamente dita, o que foi vivido em termos aí de drama pessoal. Meu pai, ele, depois de um diagnóstico de câncer, foi dado ali a sentença de morte, literalmente. Isso foi em 2012. E aí, o diagnóstico já foi aquele fatalismo, olha, é apenas um paciente terminal daqui para frente, não há o que fazer, vai ser rápido, vai ser doloroso, vai moer todo mundo, enfim, como um processo desse costuma moer. Família inteira adoece, é aquela coisa toda. E meu pai, depois ali de 6 meses desse diagnóstico, acabou falecendo. E lógico, isso eu entendo como sendo um dos pontos de tristeza da minha vida, né? E na sala da nossa história, a gente tem tanto pontos de tristeza quanto pontos de alegria, que ajudam a gente a explicar essa dualidade, alegria e tristeza, que compõe algo, eu pelo menos enxergo dessa forma, um pouco maior, chamado felicidade. Poxa, mas a felicidade não significa apenas a alegria? Eu acho que é aí que começa um dos grandes problemas que nós temos aí enquanto humanidade, enquanto seres humanos, né? De acreditar que só somos felizes quando estamos alegres, né? Mas eu entendo também que nós somos felizes quando conseguimos manejar a nossa tristeza, principalmente aquela tristeza relacionada a fatos da vida que são inevitáveis, como a perda de um pai. Em algum momento isso vai acontecer com todo mundo. Então, a do meu pai foi um pouco mais dolorosa, um pouco mais traumática, eu já era escritor, enfim. E a gente passava algumas noites no hospital fazendo aquele revezamento, eu, minha irmã, minha mãe, minha esposa, enfim. Todo mundo ali ajudando, fazendo aquele revezamento, porque era muito penoso e nós não queríamos deixá-lo sozinho em nenhum momento até o último minuto de vida. E lá, num dos dias ali, eu comecei a esboçar essa história. Porque em paralelo a isso, eu e minha esposa, nós já estávamos assim, gerenciando, manejando uma outra tristeza da nossa vida, que representava o quê? Estava ali representado no fato de nós não podermos ter filhos biológicos. Então, a gente já estava em paralelo, correndo com todo o processo de adoção, correndo ali com toda aquela liturgia, né? Aquela ortodoxia do processo, o correto de adoção, né? O correto ali, o regulamentar e tal. E me deu um grande vazio ali, percebendo que meu pai iria embora antes da minha filha chegar. Então, a história começou a ser escrita ali, mas eu não tinha outra parte da história, né? E foi um intervalo de 559 dias da partida do meu pai para a chegada da minha filha, e ali a história se conectou. Mas eu até brinco um pouco ali no final do livro, explicando a origem dele, que eu falo assim, poxa, a vida me sacaneou feio nessa brincadeira, né? Ela levou meu pai antes da minha filha chegar, e ficou um buraco aí, ficou um espaço vazio, ficou um gap, vamos chamar assim, né? Eu preciso resolver isso de alguma forma, né? Então, o que eu sei fazer? Eu sei escrever. Se eu escrevo bem ou não, isso aí quem diz é quem lê. Mas eu sei escrever e eu vou tentar provocar esse encontro do meu pai, ou seja, da minha história até então ali, com o meu legado, que seria a minha filha, que acompanharia a nossa vida dali para frente. Então, é aí que acontece a mágica. Dentro do livro há um encontro, né? A minha filha encontra com meu pai, e ali ela, assim, que representando ali um pouco ali a personagem central da história, acaba, né, fazendo toda essa construção de significado para a vida. Ela também eu idealizo ela num momento que ela já é mais velha, que ela já está passando ali da adolescência para a vida adulta, aquele conflito, aqueles dramas, aqueles dilemas, para onde que eu vou, aquela história, as 3 perguntas, né? Quem eu sou, né? Por quê? Para quê? Por quem, né? Quem eu sou? Para onde eu vou? Onde eu estou, né? Então, essas 3 perguntas aparecem de várias maneiras aí. Então, essa acaba sendo a parte, vamos chamar assim, o storytelling,
que reveste essa reflexão sobre propósito, sobre legado, sobre história. E por que eu bato muito na questão da história? Porque é lá que estão os nossos valores, Márcio. Os nossos valores estão ali na nossa história, né? E eu bato muito com liderança porque é importante termos clareza quanto aos nossos valores, valores que sejam claros, declarados, praticados e percebidos dentro e fora da organização. Não só com a sua equipe, mas também com o cliente que está lá fora. Porque os nossos valores, acima de tudo, protegem as nossas decisões. E a gente que está numa atividade, liderança de equipe, enfim, a gente, independente de estar liderando ou não pessoas, nós tomamos decisões o dia inteiro. E se essas decisões foram decisões pura e simplesmente aleatórias, sem um norteamento claro de valores, o risco da gente se perder no meio do caminho e começar a fazer grandes bobagens por aí, no campo da gestão de pessoas, no campo da influenciação humana e até mesmo como cidadão, é um risco muito grande. Era isso que eu ia dizer, isso vale para tudo, né? Não é só para a empresa, mas é para o relacionamento familiar, até porque a história permeia tudo, porque a gente é o resultado da nossa história. Nós somos a nossa história vivendo a experiência do hoje, orientada para um futuro breve. Basicamente, somos isso todos os dias das nossas vidas. E a Maria Vitória já leu o livro, obviamente? Já leu. Quando ela começou a ler, já começamos a deixar o livro ali com ela também, porque o livro também é foi uma ferramenta minha, pessoal, né, que eu acabei me apropriando dela também para ajudar ela na construção da própria história, uma vez que ela é uma filha do coração, ela é uma filha adotiva. Então, o livro também veio para, assim, ajudar na construção de autoestima, ajudar na construção de que sim, independente da origem que eu tenho enquanto filha, não é biológico, aquela coisa, não tem problema nenhum, porque isso é o que menos importa, eu tenho que ter orgulho da minha história. E o livro, de certa forma, aí o lado egoísta do livro veio para isso, né, para ajudar a alavancar um pouquinho dessa história aí, que ela seja permeada de muita felicidade. Coisa boa. Vamos falar um pouco da Revolução do Pouquinho também? Vamos! Que é importantíssimo a gente aproveitar esse momento para dividir com o telespectador. E o último também, como é o nome do título do último? O último é o Plano de Trabalho para Toda a Vida, que é um livro que nasceu da Revolução do Pouquinho. Então vamos lá, vamos falar dos dois. Vamos lá. Bom, Revolução do Pouquinho é um livro, esse é o livro que me coloca aí em organizações do Brasil todo, conversando com lideranças. E quando eu falo liderança, Márcia, a gente pensa que liderança é uma figura de um chefe, né? Eu entendo liderança como uma competência acima de tudo. Então, o educador precisa ter liderança, o líder de família precisa ter liderança, homem, mulher, não importa, precisa ter liderança, né? O executivo, que tem lá uma equipe, precisa ter liderança, um vendedor precisa ter liderança, né? Um empreendedor precisa ter liderança. Então, quando você começa a entender liderança muito mais como uma atitude do que como um cargo específico, a gente percebe que, enquanto pessoas, temos diversos momentos de liderança nas nossas vidas onde precisamos tomar a frente das decisões, começarmos a decidir, assumindo o risco das decisões, porque toda decisão, nós sabemos, implica também diversas renúncias na vida da gente, e a clareza quanto a isso é fundamental para construir essa estrada de um jeito que seja prazeroso e, por que não, arrisco dizer, né, ousadamente feliz. Então, e a Revolução do Pouquinho ajudou, nasceu também como um processo de autoconhecimento. Foi um livro que foi escrito ao longo de 8 anos, praticamente. Então, em algum momento da vida, eu acabei me perdendo nisso que eu entendo por liderança. Foi numa época que eu trabalhava em agência de propaganda. E você imagina, né? Você falou do jornalista, tal. O cara de propaganda, ele está lá no departamento de criação, ele quer ser o gênio, ele quer ser a pessoa reconhecida pela genialidade. E eu venho me formei lá nos anos 90 e o que a gente olhava, as figuras de liderança dos departamentos de criação das grandes agências naquela época, eram figuras assim extremamente tóxicas na vida das pessoas. E a gente olhava aquilo e achava que era legal tentar ser daquele jeito, né? O cara é genial, o cara é assim, então se eu quiser ser genial, eu tenho que começar a ser assim também. Olha como a gente treina em silêncio as pessoas, pelas atitudes que a gente toma. Isso é um perigo. Você perpetua modelos de toxicidade, modelos de gestão assim completamente caótica na vida das pessoas, que depois desandam em essas grandes discussões que estamos tendo hoje sobre saúde mental no trabalho, né? Através do assédio moral, aquela coisa toda. Então, eu embarquei nessa e um belo dia a vida me fez o grande favor de me fazer despencar desse ego. E foi doloroso. E ali eu precisava me reconstruir completamente enquanto pessoa.
Por onde eu começo? Bom, não faço ideia, vou começar a pesquisar atitudes. Que tipo de atitude tem que ter para ser uma pessoa um pouco menos tóxica na vida das pessoas? E aí comecei a fazer essa pesquisa, comecei a escrever, publicar. Eu escrevia para o jornal da minha cidade aqui. Então, o exercício disciplinador era publicar num jornal impresso, né? Porque na internet você sempre dá um jeitinho para publicar depois. Mas no impresso não, vai sair o jornal no sábado e você tem que mandar a crônica aqui. E eu usei esse espaço para construir textos que eu pesquisava, transformava aquilo, digeria aquilo, simplificava aquela compreensão para entregar para o leitor. E ali foi construído ao longo de 8 anos o Revolução do Pouquinho. Então, 2014 eu fiz a compilação disso, transformei isso numa trilha de atitudes, são 21 atitudes, e essa trilha de atitudes é aquilo que encanta o mundo corporativo, porque ajuda a simplificar e tirar da subjetividade questões como, por exemplo, foco, criatividade, né, a própria comunicação, a empatia, a ética, que é o que eu estou trabalhando agora na edição que vem o ano que vem, se Deus quiser, estou trabalhando forte nisso aí. Então, tudo isso ajuda a gente, a efetividade no trabalho, né? Tudo isso está lá, gentileza no trabalho, tudo aquilo que, de certa forma, é um processo de aprendizado meu, compilado e transformado numa literatura que fosse de fácil acesso, que fosse democrática acima de tudo. Eu tenho uma preocupação como autor e como palestrante de ser muito democrático na minha linguagem. Claramente, você não vai ver uma palestra minha versando de um jeito academicista, né? Como se fosse uma apresentação de banca de TCC. Você não vai ver uma palestra minha assim. Mas nem por isso eu deixo de estar presente em grandes universidades, como estive, né, esses dias aí conversando com pessoas de grandes universidades, com reitores e tal, e desse jeitão que você está me vendo aqui, sabe? Sem academicismo nenhum. Então, eu acredito que quando a gente consegue encurtar esses caminhos e criar uma leitura, uma compreensão muito viva do que significa de verdade a atitude na vida da gente, a gente começa a construir essa realidade que a gente tanto deseja. E o Revolução do Pouquinho veio para ajudar isso. O plano de trabalho, o que é? Nada mais é do que uma das trilhas de atitudes da Revolução do Pouquinho. Aqui são 10 atitudes, só que ele nasceu de um jeito assim foi meio doloroso esse parto, eu vou confessar para você. Porque eu, no final de 2016, eu publiquei final de 2015, eu publiquei uma mensagem pegando uma trilha de atitude, coloquei os 10 tópicos lá, e publiquei essa mensagem na internet, na minha página ali, numa mensagem de final de ano para clientes, para amigos, para seguidores. E nessas coisas de internet, alguém foi lá e printou o miolo da mensagem e começou a compartilhar. Isso aí ganhou uma viralização, Márcio, que eu digo tranquilamente, é um dos trabalhos assim mais viralizados talvez na história da internet do mundo, porque é uma coisa assustadora, a quantidade de gente que viraliza isso, que pega isso, que passa adiante. Só passar adiante, na boa, como profissional de desenvolvimento humano, isso não me incomoda, né, sentar o crédito autoral. Mas quando a pessoa pega esse trabalho, essa síntese de 10 atitudes organizadas, né, atitudes, virtudes, enfim, valores, e ele pega isso e bota a marca dele, assina, assume a autoria, né? E só para ver o paradoxo da coisa, né? É um texto que começa falando sobre ética, a coisa fica um tanto quanto estranha. Então, o livro acabou nascendo para criar uma formalização autoral desse conteúdo, até para me criar um respaldo autoral, criar um lastro autoral, porque enquanto estava a mensagem só correndo solta na internet, isso aí acabou que não aconteceu. Então, mas ambos hoje me dão muito prazer, as palestras desses 2 livros aqui são aquelas que eu mais consigo provocar as pessoas, sabe? Aquilo que eu chamo de palestra incomodacional, né? Que é justamente para fazer com que as pessoas não saiam motivadas da palestra. Não tenho pretensão nenhuma de motivar ninguém. Mas eu quero que a gente, dentro de uma conversa, que você saia no mínimo incomodado, né? Porque essa incomodação eu sei que vai fazer a pessoa que está ali se lembrar de mim por muito mais tempo do que apenas uma palestra motivacional que na euforia acaba esvaziando ao longo de alguns dias. Com certeza, que é o que você deve estar fazendo com quem está em casa nessa noite de sexta-feira nos acompanhando. Já estou curiosíssima para saber sobre esse próximo livro, O Foco é Ética. Quando é que lança? Já posso te convidar? Já posso te convidar para voltar? Eu tenho 2 projetos que estão em andamento. Aliás, eu preciso me disciplinar esse ano para conseguir dar conta disso. Que é o quê? O ano que vem, a Revolução do Pouquinho completa 10 anos. Então, eu acho que é uma forma de comemorar, fazendo a edição revista, ampliada, reorganizada, enfim, virar um novo Revolução do Pouquinho aí, onde eu já estou trabalhando
arduamente. Só que a questão é conciliar tudo isso com a agenda de palestras, que eu estou correndo o Brasil todo. E às vezes fica difícil, né? Mas eu vou dar um jeitinho, eu sei que eu vou dar um jeitinho. E eu tenho outro livro que é um que vai na linha daquilo que eu chamo de filosofia bruta, né? E a ética vai aparecer como um dos novos pouquinhos do Revolução do Pouquinho que vem por aí. Essa trilha de 21 atitudes vai para 25 atitudes e ética será uma das atitudes que virão a ser incorporadas aí. E eu tenho um outro projeto também, que é o Filosofia Bruta, que é um jeitinho muito assim, peculiar de encarar a vida, né? Criando o máximo de aderência entre esse tipo de conceituação que muitas vezes a gente encontra em livros, mas criando essa aderência com a vida real, com a vida prática, com a vida de verdade. Porque, senão, o risco de você ter um livro apenas embolorando nas estantes por aí, ou que até tenha inspirado a pessoa, mas para um futuro que ela não consegue precisar quando, é uma coisa muito aspiracional, porém completamente subjetiva. Essa é a missão do que eu chamo de filosofia bruta, né? Criar um máximo de aderência entre teoria e prática, para que as pessoas consigam fazer com que isso, essa combinação de forças, seja realmente efetiva na vida delas. Nossa, que é tudo que eu quero que tenha acontecido nesse momento em que a gente esteve juntos aqui. Que delícia de bate-papo, eu não imaginava nada diferente. Adorei que você está cheio de projetos daqui para frente, porque isso significa que eu tenho vários motivos para te convidar de novo. Vamos estar junto muitas vezes aí, podem ter certeza. Zugaib, que legal, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com Obrigado, você. Mestre. Um beijo para sua filha, para sua esposa. Valeu, um beijo no seu coração. E até a próxima, então. Espero que seja breve. Obrigado, pessoal que está nos acompanhando em todo o Brasil e todo mundo. Agora todo mundo. Ele mora em Mogi das Cruzes, mas já fica o convite, se um dia quiser aparecer aqui na nossa Ilha da Magia, avisa que vai ser... Passando por aí, eu tendo alguma agenda aí em Floripa, eu vou tomar um café com você e eu vou me convidar. Não, já está convidado, não precisa se convidar não, está mais do que convidado, é só avisar que a gente afina as agendas e vai ser uma felicidade ter você aqui com a gente, viu? Ó, super beijo, obrigada por estar com a gente nessa noite de sexta, até uma próxima. Valeu, pessoal, até a próxima. Obrigada, Zugaib, tchau, tchau. Coisa bem boa, né, gente? Assim que eu vou encerrando o nosso encontro de hoje, esperando ter feito a diferença aí para você que nos acompanhou. Um beijo do coração e até a próxima. Tchau, tchau.